Oi pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com mais uma aula de introdução à comunicação de dados. Então a gente vai continuar aí falando sobre subredes. Então vamos nessa. Então, gente, o que é que acontece? Uma subrede, ela é uma rede menor, certo? Criada a partir lá dos nossos endereçamentos. Então eu tenho lá uma rede principal, né? E eu posso ter derivado daquela rede principal, eu posso ter blocos de endereço que correspondem a subredes ali pertencentes àquela rede geral, né? Então, digamos que eu tenho um prédio lá, então eu tenho a rede principal do prédio e posso ter ali salas menores, um laboratório, por exemplo, pensando numa universidade, e cada laboratório ali vai ter sua subrede. Então assim fica mais fácil de você gerenciar, né, de você trabalhar. Então o que é que acontece, ó? Os bits de host são usados para formar subredes. Já já a gente vai entender o que é isso. Então o que é que acontece, ó? Imagina que eu tenho esse IP aí, 10.0.0.0 e pelas aulas passadas da gente, né, qual a classe desse endereço IP? Isso é muito importante a gente saber, certo? Porque daí a gente vai saber qual é a máscara de subrede característica, né, a máscara padrão. Quais os bits de host que formam a subrede, né? Então a gente vai entender isso, vai ficando claro. Então, relembrando aí nossas aulas, um IP desse aí, né? A gente vai ter uma classe 10 e os três últimos octetos são os bits aí de host. Dá uma olhada na aula anterior e relembra aquela tabelinha que a gente falou, lá que a gente apresentou. E já esse IP, né? 172.16.00, ele é classe B e os dois últimos octetos é que são os bits de host, que a gente vai utilizar para subrede. Já já a gente chega e deixa bem claro como é que isso funciona. E já esse aí, 192.168.1.0, classe C, e os bits do último octeto é que é usado para subredes. Então o que é que acontece? Ó? A gente vai projetar agora uma subrede na qual a especificação é essa aí. Ó. A gente precisa de 9 subredes, certo? Então eu tenho essa rede aqui principal, né? Esse P principal, e dentro dele eu preciso de 9 subredes. Quantos bits são necessários para formar 9 subredes? Então agora a gente vai começar a introduzir a metodologia que a gente vai utilizar para projetar, né? Vai ser uma receitinha de bolo que vocês vão seguir. Então, para a gente fazer o projeto, né, tem algumas perguntas, alguns questionamentos que vocês precisam responder. Dentre esses questionamentos, tem essas 5 perguntinhas aqui. A gente precisa saber qual é o endereço IP, quantos bits são necessários para formar a subrede, qual o intervalo em que ocorre uma rede, que eu vou ter várias redes ali, né? Eu vou ter blocos de IP para cada subrede. Então, enquanto ocorre uma subrede, qual o intervalo que pertence a cada subrede? Qual o número de hosts que cada rede suporta, certo? Então isso é importante. Quantos computadores eu posso colocar ali na minha subrede? Qual o intervalo dos hosts e o endereçamento de broadcast? Então vamos lá, vamos começar a desvendar aí essa metodologia, né? Então o que é que a gente vai fazer primeiro? Ó? Vamos responder quantos bits são necessários para se formar 9 subredes. Gente, isso significa que eu tenho que ter um endereço para cada subrede, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui 2 elevado a x e vou determinar aqui quem é x
para que eu tenha 9 endereços. Então, vamos lá. Se x for igual a 1, eu só vou ter 2, né? Então, não atende. Eu preciso de 9. Se x for igual a 2, vou ter até 4, né? Então, também não atende. E se x for 3, também não atende, né? Eu vou ter 8 endereços. Então, a resposta correta são 4 bits. Então, perceba que 16 é maior que 4. Então, tudo bem passar, né? Tudo bem passar. O que não pode é faltar, certo? Então, agora eu tenho um número de bits necessários aí para que eu consiga determinar aqui 9 endereços, né? Então, a resposta é 4 bits. Aí, como é que eu vou fazer isso? Calma, vamos lá. O que é que você vai fazer? Ó? Eu peguei aqui cada octeto do meu IP e abri ele. Cada octeto tem 3, 6, 8 bits, né? Octeto. Aí eu abri esses bits aqui e enumerei dessa forma aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16 até 128. Então, o que é que você vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, da esquerda para a direita e vou pegar os primeiros bits aqui, certo? No caso, como são 4, aí eu vou pegar esses índices aqui de cima e vou somar. Então, somando isso aí, eu tenho 240. Então, esse valor já vai ser utilizado pela máscara de subrede. Então, vou ter aqui, ó, 255, 240, 00. Então, essa é a máscara de subrede que a gente vai utilizar. Agora, qual o intervalo em que as redes ocorrem? Bom, o que é que a gente vai fazer? Ó, perceba que esse número aqui, desse octeto, né, a gente vai colocar ele aqui, ó, imaginando que ele vai até 256, certo? Aí o que é que você vai fazer? Você vai subtrair esse número aqui de 256. Então, se tu pegar aqui, ó, vai dar 16. Significa que as redes elas vão ocorrer de 16 em 16, certo? Então, a tua primeira rede, ela vai ser essa aqui, né? Certo? A segunda rede dentro desse IP principal, ela vai ser, como é de 16 em 16, a próxima rede vai ser 16 aqui. Qual vai ser a próxima rede, gente? A terceira, 32, 48, 64, até chegar na última subrede, certo? Então, basicamente é isso com relação aos intervalos de cada subrede. Então, a última subrede é essa aqui. E agora, gente, qual o número de hosts que cada subrede suporta? O que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui 2 elevado a x menos 2, certo? Então, x é o número de bits que sobraram para o host. Aqui, gente, ó. Você pegar aqui, ó. Veja que eu tenho... A gente pegou esses bits aqui para a rede e o restante aqui é para host, ó. Certo? Esses em azul aqui. Então, a gente vai pegar o número de bits aqui, ó. 8, 16, 20 bits, né? Vamos para lá. Pronto. Então, ó, olha o tanto de endereços para a máquina, porque eu tenho muitos bits, né? Então, eu tenho várias combinações que eu posso utilizar. Então, cada endereço aqui eu posso utilizar para uma máquina, né? Certo? Então, veja que eu tenho muitas possibilidades. Então, gente, ó, eu tenho esse endereço aqui, 10.16.00. A máscara é a mesma que a gente analisou. Então, a gente já viu o seguinte, ó.
que para essa classe aqui, o que é que a gente vai fazer? Ó? O primeiro e o último endereço a gente não pega, certo? O primeiro endereço a gente não pega e o último endereço que é o de broadcast. Então, por isso aqui, ó, que tem esse -2 aqui na fórmula, né? Porque 2 endereços desse aí a gente não utiliza. Aí o restante é para a máquina. Aí o que é que acontece, ó? Então, 10.16.00 a gente não utiliza, então o primeiro endereço útil é o 1. 10.16.01, aí depois 10.16.02, até quando chega aqui, ó, em 255, aí incrementa para cá, 1, 0, 1, 2. Aí quando chega em 255, incrementa mais 1. Até chegar aqui, ó. Então, observa que eu vou incrementando cada octeto aqui, né? Quando chega em 255, esse incrementa 1. Quando chega em 255, esse incrementa 1. Então, vai até, ó. Se o próximo endereço IP, aqui, aliás, se a próxima subrede aqui, ó, é a 32, significa que o último endereço dessa aqui é a 31.255.254. Né, ó? Tá aqui, 255.254. Porque o 255 é o último endereço que seria o broadcast. Aí se eu incrementar mais um, incrementa mais um para cá, que incrementa mais um para cá e vai para o 32, que é a próxima subrede, entendeu? E por aí vai. Então vamos fazer mais um exemplo para ficar mais claro. Ó, esse 10.32.00 para a mesma máscara de subrede. Então significa que o primeiro útil é esse aqui com 1, aí vai incrementando até chegar o 255, aí quando eu incremento 1 aqui, aí vai para 0, esse aqui vai para 1 e vai até esse aqui chegar em 255 e esse aqui incrementa 1, vai para 33. Como está variando de 16 em 16, a próxima subrede seria em 48, né? Então significa que o último endereço está aqui em 47.255.254. O 255 seria o broadcast. Aí se eu incrementar mais um aqui, ó, incrementa mais um para cá, incrementa mais um para cá, vai para 48, que seria a próxima subrede. Então, esse é o intervalo de host, né, que a gente considera. Bom, vamos para cá. No caso dessa subrede, 172.16.00, ela é de classe B, significa que os dois últimos octetos aqui são os octetos para formar subrede. E eu preciso de 1000 subredes. Aí, digamos que eu preciso de 1000 subredes para a minha aplicação. Então, o que é que a gente vai se perguntar, né? Quem é X para que eu resulte em no mínimo 1000? Bom, se a gente pegar 10 aqui, vai dar 1024. Se eu pegar 9, vai dar um valor abaixo. Então, eu preciso de 10 bits de host. Então, vou para aquela mesma metodologia. Abro os bits, ó, e vou pegar 10 bits de host aqui, ó. Então, a gente vai somar agora, né? Ó, se eu pegar aqui somando esses bits, tem que dar 255, porque eu preenchi todos. E desse próximo octeto aqui, ó, somando aqui 128 com 64, vai dar 192. Então, 255, 255, 255, 192 é a máscara da minha subrede para essa rede aí, certo? E qual o intervalo que essas redes ocorrem? Mesmo procedimento. Vou pegar lá o 256 e vou subtrair, né, do valor que a gente obteve no cálculo anterior, né? O 255 e 192. Então perceba que esse octeto vai variar de 1 em 1, né? E esse aqui de 64 em 64. Então a primeira rede, ó, 172.16.00. A próxima, né? Esse aqui, ó, varia de 64 em 64. Aí a próxima,
128, 192. Pronto, quando chegou nesse aqui, aí vai para 0, o próximo incrementa 1. Aí continua. Até essa aqui, última subrede, ó. Certo? 25592, que são os números lá que a gente obteve. Então, qual o intervalo de hosts que cada rede suporta? Mesma coisa, ó. A gente vai abrir aqui e pegar o restante dos números, ó. Então, sobraram 6. Então, 62 a resposta. Então, gente, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. 172.16.064, né? Para essa subrede. Então, a gente já viu, ó, que isso aqui está variando de 64 em 64, né? Então, o primeiro endereço a gente não usa. O segundo seria o 65, depois 66 e assim vai, né? Até 128, né? Que é o número que a gente viu aqui de variação. Na verdade, o 128 seria a próxima rede. Então, 127 é o meu último endereço para cá, ó. 127, certo? Porque o 128 já iria para a próxima rede. Então, significa que se esse aqui esse aqui seria o endereço de broadcast, né? Que seria o último endereço IP. E o último disponível é o endereço antes do broadcast. Já para essa rede aí, ó, qual o endereço IP? Classe C. Os bits aí do último octeto são os bits que a gente utiliza para a máquina. Então, nessa especificação aqui, eu preciso de 50 subredes. Aí, quantos bits são necessários para formar as 50? Bom, fazendo os cálculos aqui, ó, 6 bits atende para a gente. Abrindo o último octeto, das 252 aqui, então esse é o valor da máscara de subrede. O intervalo é 256 menos esse valor, que dá 4. Então, cada subrede varia de 4 em 4. Essa aqui é a última subrede, né? E qual o número de hosts? É só a gente pegar o 2 aqui, que foi o que sobrou. Então, 2 elevado a 2 menos 2, né? Seria 2, certo? Qual o número de hosts? Então, só suporta 2 aí, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, 192, 168, 1 e 0 para essa máscara de subrede. Então, esse aqui seria o primeiro, né? E o último aqui, ó, seria esse aqui, o último disponível. E o de broadcast seria o 3, porque o 4 já seria a próxima subrede, né? Ó. Certo? Então, sempre lembrar de pegar um número anterior para estar dentro desse intervalo aqui, ó. Certo? Então, gente, basicamente é isso. É uma metodologia que vocês podem seguir aí passo a passo para fazer o projeto de subrede. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, curte e compartilha e a gente se vê na próxima aula. Valeu!